dia, Larissa. Bom dia, Bom Larissa. dia, professor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo bem. Obrigado. Professor, Opa, bom dia. Deixa eu tudo te bem, perguntar. querido? Tudo ótimo. Antes desse esse Bio2, a última matéria que você deu foi algas? Da parte Foi? de... Foi? Ah, tá. É porque eu confundi as biologias e aí, só para confirmar. Obrigado. Mas tá tudo bem? Sim, tudo bem. É que eu confundi. Eu estou escrevendo na 3 a biologia 2 e na 2 a biologia 3. Aí eu confundi. Mas agora eu vou arrumar. Obrigado. Viu? Só para te organizar, né? Só para organizar a cabecinha aí. Biologia 2, a partir de agora, só dois assuntos: ecologia e botânica. Beleza? E a biologia 3, dois assuntos também: zoologia e fisiologia humana. Tá bom? Beleza, professor. Obrigado, viu? Daqui. Bom dia, David. Bom dia, professor, tudo bem? Oi, você. Na medida do possível, como sempre. Ai, ai. Letícia, tá acordadinha, querida? Bom dia, professor. Tá tudo bem aí? Tudo bem, e o senhor? Bem. Que bom. Samuel, entrando. Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia, professor. Tudo bem? Bem, e você? Certo. Ótimo. Bom dia, Johan. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo certo? E o senhor? Bem. Bom dia, Isa. Oi, Rosa, bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Também. Bom dia, Fernanda. Muitos de vocês aqui não têm a carinha de vocês, né? E aí a gente fica, né? Como é que a gente resolve o problema da saudade, aquela coisa, né? E aí, como é que faz? Agora
A carinha, né? Tipo o David, mais do que a carinha, né? O cara tá ali ao vivo, né? Né, David? O Muito senhor bem. já deve o senhor já deve estar até enjoado de me ver. Não, não tô não. Tô não. Felipe também tá ao vivo aí. Larissa tem fotinho. Larissa também. Letícia, Ana, Samuel, Bia. A Bia perguntou aqui se eu tenho certeza, se eu quero ver vocês de pijama. Lógico, quero ver a carinha de vocês. Lógico que quero ver sim. Isso aí é água, David? Sim. É? Tá bom. Ontem à noite foi pinga, né? Ou não? Não, professor, não tem idade para isso ainda não. Ainda, né? Certo. Quer dizer que já é uma expectativa. Ai, ai, tá bom. Ah, a Caiane também está ao vivo. Bom dia, Caiane. Bom dia, professor. Tudo bem, querido? Tudo bem? Legal. Ah, a Renatinha também está ao vivo. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo, querido. E você? Tudo certo. Vamos lá, então, queridos. Já 10h24. Ah, Isa. Bom dia, Isa. Ainda não está me ouvindo. Agora tá. Bom dia, Isa. Bom dia, Pro. Tudo bem, querida? Tudo e você? Estamos aí, estamos aí. E a Glorinha? Tá dormindo. Ela tá levantando 11h30, meio-dia, todo dia. Deixa ela aproveitar. E tá dormindo meia-noite, tá uma festa, viu? Deixa ela aproveitar. Eu deixo. O que eu vou fazer? Eu sou só o pai, mais nada. Não pensa que posso fazer alguma coisa? Não vou fazer muita coisa, não. Tá bom. Vamos lá, queridos? Vamos ou não? Então vamos. Eu vou abrir o tema aqui, tá? Bom, vamos lá então. Ó, queridos, é o seguinte, hoje a gente inicia um assunto muito, mas muito importante para os vestibulares que vocês vão fazer, tá bom? Hoje a gente inicia ecologia, tá? Então, a ecologia é uma ciência, né? É uma ciência que vai estudar o quê? As relações que existem entre os seres vivos e destes com o ambiente, tá certo? Então, a ecologia não é, a rigor, uma ciência que vai descrever a morfologia, né? Ou seja, a forma, a fisiologia, ou seja, o funcionamento dos seres vivos. Não, tá bom?
ela é uma ciência que se preocupa com a interação, certo? Então, a relação, por exemplo, que uma onça, tá? Uma onça tem com uma capivara, com pequenos roedores, né? Uma relação de predatismo, interessa. A relação que a onça tem, por exemplo, com o ambiente, né, no qual ela vive, interessa. Qual é o tamanho desse ambiente? Esse ambiente consegue, né, abastecer, né, atender a necessidade nutricional da onça, né? Esse ambiente consegue permitir, por exemplo, ele permite que a onça desempenhe o seu comportamento, né? A sua questão reprodutiva, tá bom? Então, o que acontece? As relações entre os organismos, tá? Não interessa se esses organismos são da mesma espécie ou não, tudo bem? Certo? Então, por exemplo, o comportamento que existe entre as formigas, certo? A divisão de trabalho, né? Certo? Então, estou falando de uma mesma espécie, certo? Então, quer dizer, o que importa são as interações. Se os organismos são da mesma espécie ou não, tanto faz, certo? Tudo bem? Se estou falando de predatismo, estou envolvendo duas espécies, tudo bem. Se eu estou falando de parasitismo, estou envolvendo duas espécies. Se eu estou falando de uma sociedade, como é o caso das abelhas, como é o caso dos cupins, como é o caso das formigas, tudo bem, tá claro? Certo? Se, por outro lado, eu estou falando, por exemplo, do clima que permite que uma planta floresça ou não, certo? Se eu estou falando, por exemplo, da umidade, né? Da umidade que existe no ar e que permite a presença ou não de líquens, de fungos, é interação. Ficou claro a ideia? Então, quer dizer, se os organismos interagem sendo da mesma espécie ou não, é objeto de estudo da ecologia. Se os organismos interagem com o ambiente onde vivem, isso é interesse da ecologia. Então vamos dar um exemplo bem legal que cai muito, né? Qual é a necessidade verdadeira, certo? A necessidade verdadeira de termos, por exemplo, unidades de conservação, tá? Por exemplo, qual a necessidade de um parque que preserva espécies, né? Qual? Se a gente parar para pensar que existe uma relação entre espécies, organismos da mesma espécie e uma relação desses seres vivos com o ambiente, a partir do momento que eu delimito uma área, certo? Por lei, usando critérios científicos, tá? E chamo essa área de estação ecológica, reserva biológica, parque, tá? O que eu estou permitindo? Eu estou permitindo que processos biológicos permaneçam, certo? Eu estou conservando, eu estou preservando biodiversidade, certo? Processos biológicos como reprodução, como transpiração, como decomposição, e ao mesmo tempo eu estou permitindo a defesa, a preservação de processos físicos, por exemplo, né? Precipitação, evaporação, precipitação. Se existe floresta, chove mais. Se a cobertura vegetal é menor, chove menos. Percebem? Então, existe o que a gente chama de serviços ambientais, certo? Se existe cobertura vegetal, a temperatura é menor.
Se não existe cobertura vegetal, a temperatura é maior. Entre outras razões, por que que uma cidade é uma ilha de calor? Tá? Tudo bem, tem toda a questão dos materiais que são utilizados para fazer a cidade, certo? Então, a areia, o ferro, os outros metais, tá certo? O cimento, tá? As pedras, tudo isso, né, absorve e reflete muita energia, definindo a cidade como uma ilha de calor. Por outro lado, né, existe menos água na forma de vapor no ar urbano. E por quê? Porque existe pouca cobertura vegetal. Se existe pouca cobertura vegetal, significa que eu vou ter menos transpiração. Se eu tenho menos transpiração, vou ter menos água, né? Menos água no ar. Se eu tenho menos água no ar, né? Temperatura maior. Percebe? Então, quer dizer, se eu tenho um olhar ecológico, eu administro, olha que louco, né? Eu administro melhor uma cidade. Percebe? Tá? Se eu tenho um olhar ecológico, né? Eu vou pensar em qual espécie com destaque? Na espécie humana. Qual é o espaço que a espécie humana precisa? Qual é o espaço que cada um de vocês, o espaço mínimo que cada um de vocês precisa? Pensa numa sala de aula. Uma sala de aula, se cada um de vocês tiver menos do que 1 metro quadrado, você vai ficar irritado. Entendeu? Isso muda o teu comportamento. Será que algum de vocês já foi num show ou já foi num lugar muito cheio, num estádio de futebol, por exemplo? Será que aquele monte de gente reunida ali e tal muda o teu comportamento ou não? Muda, com certeza muda. Entende? Então, isso é o quê? Um olhar ecológico, certo? De interação. Ficou claro? Então, vamos pensar uma coisa. Tem fazendeiro que mata a onça. Pô, mas por que fazendeiro mata a onça? Ele não gosta da onça? Não, não é esse o problema. O problema é o seguinte: será que a unidade de conservação planejada para conservar e preservar a onça está fazendo isso corretamente? Provavelmente não. Porque uma única onça, queridos, precisa de 90 quilômetros quadrados. Uma única onça. Isso quer dizer o quê? Vamos lá. Que a unidade de conservação, para ser eficiente, ela tem que ser grande, ela tem que permitir o quê? Diversos processos biológicos. Uma biodiversidade grande, você tem que ter água, né? E por aí vai. Peraí, então se a onça, por exemplo, sai da mata e vai para a fazenda, onde ela vai achar fácil uma galinha, um leitão, certo? Isso é por quê? Porque ela não está resolvendo a questão nutricional dela, alimentar dela. Entendeu? De modo geral, o que acontece? A onça não sairia do habitat dela. Tá claro a ideia? Então, quer dizer, são questões de interação. Mesmo que o homem esteja envolvido aí. Aliás, o homem é uma espécie como outra qualquer. Só que existe uma diferença importante. O homem, ele altera o ambiente de um modo muito mais significativo do que qualquer outra espécie, certo? Então, o homem modifica o ambiente. O homem desmata, então tinha floresta, não tem mais. Mas, por outro lado, o homem pode recuperar uma área e você pode voltar a ter floresta. Então, pro vestibular, o que eu vou, né? Eu, aluno, eu vestibulando, né? Vou considerar uma visão melhor sobre o homem. Eu não vou para o vestibular, eu não devo ir para o vestibular, né? Pronto para escrever que o homem destrói a natureza. Entenderam a ideia? Por quê? Porque destruir é um aspecto. Só para vocês terem uma ideia, queridos, na década de 80, Cubatão, que está aqui no litoral, na Baixada Santista, tá certo?
era exemplo mundial de degradação ambiental. Década de 80. Por conta de quê? Por conta da poluição do polo industrial. Certo? Então, o que acontece? Você tinha chuva ácida ali, né? Você tinha poluição de água, né? Você tinha lixões, você tinha contaminação de solo, né? Você tinha de tudo, de tudo. Aí o que acontece? Na década de 80, com legislação ambiental, o cenário mudou, né? E no final de 80, começo de 90, meados de 90, Cubatão virou exemplo de recuperação ambiental. Então, por exemplo, as escarpas ali da Serra do Mar voltaram a estar o quê? Muito vegetadas. Uma floresta exuberante. Quem fez isso? O homem. Os rios melhoraram a sua qualidade de águas. Tá certo? Quem fez isso? O homem. Você entende? Surgiu o quê? Legislação para lixões. Tá? Quem fez isso? O homem. Várias espécies, por exemplo, voltaram a ter números populacionais bacanas. Quem permitiu isso? O homem. Então, queridos, a gente tem que pensar assim, o homem é uma espécie especial, certo? Bastante especial. Ela é social e ela tem um poder de modificação do ambiente enorme. E entre essa modificação está o quê? A degradação, a poluição, a recuperação, a substituição. Vamos lá, um exemplo. Tirei mata e coloquei soja. Tirei um ecossistema natural e coloquei um ecossistema o quê? Agroflorestal, né? Dependente do homem. Entendeu como é que é a história? Então, o homem é um modificador do ambiente. Nenhuma espécie tem esse potencial como o homem. Se você vai para o vestibular, se você vai para uma redação colocando o rótulo no homem de que ele é um destruidor da natureza, você limita a tua abordagem. Você vai perder argumentos. Você não vai conseguir passar um texto, uma ideia mais rica, mais sólida, mais integrada. Entenderam a ideia? Então, o homem é uma espécie modificadora do ambiente. Então, vamos voltar para a ideia de ecologia. Ecologia é uma ciência que estuda as relações existentes entre os seres vivos e destes com o ambiente. E, super importante, né? Nesse cenário todo, quem também é estudado, quem também é considerado? O homem, a espécie humana. Tudo bem? Então, a relação que a espécie humana tem com as outras espécies. Me dá um exemplo. Domesticação. A gente domesticou espécies animais e vegetais. Tanto que a gente come essas espécies. A gente cria, né? Produz, né? E come. Então, isso é um tipo de relação. A pesca, a caça, tá certo? Outro tipo de relação, tá certo? O tráfico, né? Então, eu vou o quê? Traficar espécies, né? É um tipo de relação, tá claro? Eu vou recuperar, o SOS Mico-Leão Dourado, né? É uma ideia de quem? De um homem, de um ser humano, entendeu? Então, é isso que você tem que perceber, tá claro? Né? Então, o homem, ele tem também relações, interações com as espécies, certo? E também tem com o meio ambiente. Então, um exemplo de relação com o meio ambiente. O homem represa rios para o seu abastecimento de água. O homem, por exemplo, faz mineração. Então, ele tira a cobertura vegetal e depois o quê? Explora o solo e subsolo. Entenderam a ideia? Tá certo? Então, alguns exemplos. Por outro lado, né, o homem também o quê? Recupera rios. O homem constrói cidades, né? Retifica rios, certo? O homem lança na atmosfera efluentes. Então, se eu estou dirigindo um carro, vamos lá, um carro,
movido a álcool, vou lançar na atmosfera alguns efluentes que são diferentes se eu estivesse dirigindo um carro movido a gasolina. Tá claro? Então, quer dizer, esse tipo de relação é ecológica. Vai aparecer na prova de química, vai aparecer na prova de geografia, vai aparecer na prova de biologia. Então, por uma questão ou um critério ecológico ambiental, o que é mais interessante usar? Vamos lá. Um carro movido a gasolina ou um carro movido a álcool? Então, vamos pensar devagarinho. O álcool é uma molécula menor, certo? Né? É basicamente o quê? Uma cadeia pequena de carbonos. Tudo bem? Então, quando eu faço a combustão do álcool, o que que eu libero no ar? CO2 e água. Eu consigo pensar em algum processo biológico que retire CO2 do ar? Fotossíntese. Opa! Então, quer dizer que quando eu uso álcool como combustível, eu crio um impacto que pode ser minimizado por fotossíntese. Beleza? Então, quer dizer, se o meu modelo, né, é usar álcool combustível, por um lado, eu tenho que pensar no quê, queridos? Vamos lá. Arborização, conservação, unidades de conservação, tá certo? Praças, árvores nos canteiros centrais das avenidas, tá certo? Nas calçadas. Vou melhorar o quê? O impacto que eu produzo. Agora, vamos pensar em outra coisa. Se eu utilizo gasolina, o que que eu vou lançar no ar? CO2? Sim. Então, eu já sei o que que eu faço com o CO2 para tirar o CO2. Beleza? Ah, mas eu vou lançar também SOx, óxido de enxofre. Como é que eu tiro? Não tiro. E se eu tiver chuva? Opa, vou formar ácidos, não é isso? Chuva ácida. NOx, como é que eu tiro? Não tiro. Entendeu a ideia? Certo? Halogênios, material particulado. Então tá na cara. Usar, né, gasolina, que é produto do quê? Do craqueamento lá de um combustível fóssil chamado petróleo, traz um impacto ambiental muito maior e mais difícil de ser minimizado do que a situação com o álcool. Deu para entender? Então, ecologicamente, vamos lá, o que é mais interessante? Álcool ou gasolina? Álcool, com certeza. Entendeu a ideia? Agora, muito cuidado, eu não tenho que pegar uma bandeira e sair por aí defendendo o álcool. Por quê? Porque tudo é relativo, certo? Aí você vai pensar assim para mim, vamos lá, vai perguntar para mim. Como eu obtenho o álcool? Vamos lá, queridos, como é que eu obtenho o álcool? Como? Fala para mim. Como eu obtenho o álcool? Açúcar? A partir da cana. Isso, açúcar de cana. Beleza. Mas, espera aí, onde é que eu planto a cana? Eu tenho que plantar a cana em algum lugar, não é isso? Certo? Tudo bem? No que eu tenho que plantar a cana, né? Com certeza vai acontecer o quê? Eu vou ter que tirar alguma coisa do lugar, não é isso? Né? Então, ou eu estou tirando o quê? Um ecossistema natural, por exemplo, né? Eu estou substituindo uma mata, um cerrado por cana. Beleza? Muito bem. E, por outro lado, tem uma questão social, né? Boia fria, tal, isso e aquilo. Né? Então, você percebe como é que é o negócio? Então, olha que interessante. O álcool, ele ganha de goleada quando a questão é impacto ambiental comparado com gasolina. Mas o álcool também tem questões muito sérias, inclusive sociais. Deu para entender? E tudo isso tem que ser o quê? Muito bem avaliado. Tá bom? Certo? Bastante avaliado. Tá? Certo? Tá bom? Muito bem. Então é isso, queridos. A ecologia ela vai estudar, portanto, né? Ela vai estudar as relações entre os seres vivos, deles com o ambiente, e nessa abordagem toda você também tem o quê? O ser humano, tá bom? Certo?
Gente, só um minutinho, por favor. Os entregadores estão lá e eles dizem que podem esperar só meia hora ou então uma nova entrega sem custo daqui a 3 dias. Meia hora? Tá bom. Uma nova entrega daqui a 3 dias. É melhor, né? Fala para eles. Só um minuto, queridos. Que dia é hoje? Hoje é dia 15. O 3 dias seria segunda-feira? Oi? Os 3 dias seria segunda-feira, é isso? Ou não? Seria na quarta-feira? Quarta-feira é dia par, né? Só um minuto, querido. É quarta-feira. Ele não consegue esticar um pouco mais? Tipo, 40 minutos, 50 minutos, é certeza que eu estarei lá. Olha, ele está falando que em 40 minutos é certeza que ele consegue ir. Melhor eu ter que voltar. Melhor do que ter que voltar. Oi? Então... Não, nem sou eu, é meu marido. 40 minutos. Ele falou que em 40 minutos ele consegue. Aí perdi da viagem, aí volta daqui a 3 dias, né? A gente sabe, amor. Então, moço, a gente explicou tudo e... Oi, gente, vocês me desculpem, tá bom? Vamos lá? Então, vamos ver quais são os conceitos, né? Desculpem, tá? Vamos ver quais são os conceitos importantes, né, que a gente precisa considerar em ecologia. Aqui a gente tem uma pequena revisão, uma revisão muito rápida, né, que vai ser tranquila para vocês, né? A matéria, ela se organiza, vocês sabem, né? E uma maneira extremamente simples, né, maneira de dizer simples ou menos complexa da matéria se organizar, a menor maneira da matéria se organizar é o átomo. Muito bem. O átomo, ele não faz parte diretamente do objeto de estudo da ecologia. Por outro lado, o que acontece? As relações que o átomo tem, né? As relações que o átomo tem com outros organismos, sim. Então, por exemplo, vamos pensar no mercúrio. Se o mercúrio está contaminando água e ele é ingerido por organismos, tá certo? Né, vertebrados, ele vai se acumular, por exemplo, no sistema nervoso. Ao se acumular no sistema nervoso, o que acontece? Ele vai causar um problema muito sério chamado saturnismo, né, que está relacionado com debilidade mental. Então, olha que interessante. O mercúrio, ele não interessa para a ecologia. Ele é objeto de estudo, né, da química. Por outro lado, a relação que ele pode ter com o ambiente, com os seres vivos, passa a ser um assunto ecológico. Ficou claro isso para vocês? Tá? Então, essa é a abordagem que nós temos que tomar, né? Tomar cuidado. Quando você fala em molécula, a mesma coisa, né?
A molécula também é o quê? Um objeto de estudo da química, mas dependendo, se você está falando em gestão de recursos hídricos, né, gestão de água, né, coleta, abastecimento, tratamento de água, isso passa a ser uma questão administrativa, uma questão do poder público e, portanto, uma questão ecológica, tá bom? Muito bem. E aí você tem o quê? As organelas ou os orgânulos que vão compor o quê? As células, né? Conjuntos de células, né? Organizadas que vão compor o quê? Os tecidos, conjuntos de tecidos que interagem, vão dar origem a órgãos, né? Conjuntos de órgãos que interagem vão formar sistemas, e aí a gente chega num nível de organização que é muito importante para a ecologia, o organismo, tá certo? Então eu posso falar da ecologia de qualquer organismo, ecologia humana, por exemplo, tá certo? Bastante importante. Então todo organismo pertence a um grupo chamado espécie, tá certo? Muito bem. Existe uma exceção aí que é o vírus. Você não vai falar espécie de vírus, tá? Não vai. Muito bem. E aí, quando você pensa no organismo de qualquer espécie, qualquer que seja a espécie, o que que acontece? Ele está organizado em grupos, tá? Certo? E normalmente uma espécie é encontrada em mais de uma localidade. Isso é importante. Mais de uma localidade. Tudo bem? Normalmente essa localidade reúne condições para que a espécie esteja o quê? Bem adaptado. Tá claro? Muito bem. Então, o que que nós vamos ter aí? Vamos lá. Conjunto de organismos da mesma espécie, certo? Ocupando um dado local por um determinado intervalo de tempo, né? E aí a gente chega na definição de população, tá certo? Então, na verdade, quando você pensa numa espécie, qualquer que seja essa espécie, ela não apresenta, de modo geral, uma única população. Tudo bem? Certo? Por quê? Porque as populações, elas estão circunscritas a um local. Então, por exemplo, a população humana, toda ela está em comunicação. Quando você pensa em qualquer homem e qualquer mulher, eles poderiam se encontrar, né, facilmente? Não. Então, na verdade, você tem o quê? Populações circunscritas, tá certo? Sempre assim, né? Esses grupos populacionais, né, eles formam o que a gente chama de metapopulação. Tudo bem? Já caiu no vestibular, tá? Então, uma população é um grupo intraespecífico. Envolve organismos da mesma espécie que estão associados a um local, certo? Em um determinado intervalo de tempo. Só que, se eu considerar uma determinada população como a espécie humana, você vai ter o quê? Diversas, né, pequenas populações. Tá certo ou não? Essas populações todas formam o quê? A população humana do globo. Tudo bem? Certo? Então, eu posso falar população brasileira, eu posso falar população da Austrália, eu posso falar população da cidade de São Paulo. Tá claro ou não? Certo? Então, isso é bastante importante. Cuidado. Então, nos exercícios, né, do vestibular, normalmente aparecem essas diferenças. Então, tomem muito cuidado. Então, por exemplo, vamos considerar o lago do Ibirapuera. Tudo bem? Então, um local circunscrito ali, definido. Tudo bem? E os lambaris do lago do Ibirapuera. Então, a população de lambaris do lago do Ibirapuera. Tá claro? Isso é importante por quê? Porque fica aquela ideia, né, de que em determinado local você pode encontrar uma espécie ou não. Então, por exemplo, né, quando a gente fala assim, no Brasil, né, não existe mais ararinha azul em condições naturais.
tá certo? Existe ainda ararinha azul? Existe, em jardim zoológico, por exemplo, tá claro? Então, você passaria a dizer o seguinte, que porque eu não encontro mais populações naturais de ararinha azul, a ararinha azul está o quê? Extinta, certo? Extinta. Agora, de modo geral, a ararinha azul, ela é encontrada amplamente no Brasil? Não. Ela é encontrada onde? Cerrado e Caatinga. Se eu deixo de encontrar ararinha azul no Cerrado e na Caatinga, eu vou dizer que ela está o quê? Extinta localmente. Espera aí, mas não existe mais, né, outro lugar onde eu posso encontrar ararinha azul. Opa, então a ararinha azul está extinta na natureza. Tá claro? Ah, mas a ararinha azul ainda existe em alguns zoológicos. Então, o que nós vamos dizer? Que a ararinha azul não é mais encontrada, está extinta na natureza, sendo encontrada apenas em locais de conservação, como zoológico. Agora, o zoológico é um lugar de conservação e preservação de espécie? Sim, muito bem. Só que o zoológico é uma condição natural? Não. Então, se você fala assim, né, Estação Ecológica da Jureia, tá? E lá na Estação Ecológica da Jureia existem papagaios, eles estão sendo preservados in situ. In situ. Por outro lado, se eu só tenho ararinha azul, por exemplo, tá claro? No zoológico, eu vou dizer que ela, né, está sendo conservada e preservada ex situ, ou seja, fora da natureza. Tudo bem? É um trabalho importante? É um trabalho importante, muito importante, tá certo? Por quê? Porque se eu não encontro mais a espécie na natureza, tá certo? Eu posso o quê? Conseguir aos poucos aumentar essa população em zoológicos e tentar mais tarde o que a gente chama de reintrodução na natureza. Tudo bem? Então, é um dos caminhos, certo? A partir de zoológicos. Tudo bem? Ficou claro a ideia? Zoológico ou jardim botânico, por exemplo, no caso de uma espécie vegetal, tá? Agora, caiu na Unicamp uma vez. Então, vamos lá. O que caiu na Unicamp? Qual é a melhor maneira de se preservar uma espécie? Numa reserva de caça ou num zoológico? Então, vamos lá. O que é a reserva de caça? É uma unidade de conservação. Mas caça, como assim? Na reserva de caça, quem ajuda a controlar os números populacionais de algumas espécies? O homem. Então, quer dizer, é liberado para o homem, em alguns períodos do ano, certo? Caçar nesses locais. E aí ele vai caçar o quê? Um número, tá? Limitado de organismos. E isso permite o quê? Permite que a população seja controlada. Agora, vamos pensar na pergunta, né? Onde é melhor preservar? Na reserva de caça ou no zoológico? Então, aí você vai pensar, peraí, na reserva de caça, né, o que é a reserva de caça, a rigor? Não é o habitat do organismo? A reserva de caça não é o local onde a espécie vive? É. Então, é na reserva de caça que ela tem todas as interações que normalmente ela faz na natureza? É. É na reserva de caça que ela tem os parasitas, que ela tem o quê? Os predadores, que ela tem as influências do ambiente, né? Calor, clima, temperatura, chuva, né? Fotoperíodo. É. Agora, para e pensa no zoológico. No zoológico, você tem um recinto fechado, certo? Muito bem. Além de ser um recinto fechado, o que acontece? Fala para mim. A alimentação, né, ela não tem a mesma origem, né, do que na reserva de caça. Se é um animal, por exemplo, predador, ele recebe um alimento. Entendeu? Certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que na reserva de caça, o comportamento da espécie
é muito, mas muito mais próximo do natural, do ideal, do que no zoológico. Então, a questão da Unicamp seria respondida como? Vamos lá. Numa reserva de caça, pois ela representa o quê? O habitat, tá certo? O habitat da espécie de maneira mais eficiente e a espécie pode desempenhar o seu comportamento muito mais eficientemente. Entenderam a ideia? Agora, de modo geral, o que aconteceu com os alunos nessa prova? Quando eles viram a palavrinha caça, de cara eles foram para o zoológico. E aí erraram a questão. Tá? Então, cuidado. Existem dois conceitos aí muito, muito importantes. Muito importantes. O primeiro conceito é nicho, certo? Nicho. Nicho ecológico cai todo ano cai, certo? E o segundo conceito é habitat, tá? Então, o que é o habitat, né, de uma espécie? É o conjunto, queridos, conjunto de locais onde eu posso encontrar a espécie. Então, se eu sou um zoólogo, um estudioso, né, eu vou saber que a onça, atenção agora, por favor, bebe água ali, caça lá, certo? Se protege em outro ponto, tudo bem? Certo? Vai criar os seus filhotes num outro ponto, né? Vai se reproduzir num outro ponto. O conjunto desses locais, queridos, ou seja, onde eu posso encontrar a espécie, é o habitat. Tudo bem? De maneira nenhuma escrevam na prova que o habitat é o endereço da espécie. Nesse momento, eu encontro vocês nos seus endereços. Mas se a gente estivesse dando aula no vetor e eu fosse na casa de vocês, eu não encontraria vocês nos seus endereços. Vocês estão entendendo? Então, nada de escrever que habitat é o endereço da espécie. Isso é um vício. Vem acompanhando cursinhos, livros e tudo mais há muito tempo. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, o habitat é o conjunto de locais possíveis de se encontrar a espécie. Tá claro? Então, vamos lá, onde ela bebe água, onde ela caça, onde ela se refugia, onde ela se reproduz. Tá claro? E por aí vai. Tá claro? Existem espécies que têm habitats reduzidos, certo? E existem espécies que têm habitats o quê? Vamos lá, habitats bem amplos. Então, por exemplo, posso dizer que a Mata Atlântica é um habitat? Sim ou não? Posso. Posso dizer que o Cerrado é um habitat? Posso. Tá claro? Posso dizer que a América do Sul, a América Latina, é um habitat para onça pintada? Posso. Entenderam a ideia? Tá? Então, existem espécies que vão ter uma demanda, uma necessidade de um habitat menor, outras de um habitat maior. Isso quer dizer o quê? Que quando eu desmato, vamos lá, queridos, quando eu desmato, quando eu reduzo uma área natural, eu estou o quê? Diminuindo os habitats. Certo ou não? Simplificando os habitats. É uma das principais causas da extinção, da perda de biodiversidade. Não esqueça isso. Isso é fundamental. Tá claro? Certo? Então, por que a biodiversidade está diminuindo? Vamos lá, o que é a biodiversidade? Quantidade de espécies de um determinado local. Por que ela está diminuindo? Vamos lá. Porque a gente está simplificando os habitats, ou seja, os habitats estão diminuindo. Então, quer dizer, de repente, um local, né, de água, um local de refúgio, um local de alimentação, deixa de existir. Entenderam a ideia? Ficou claro isso? Isso é muito importante. Como eu simplifico os habitats? Como é que eu diminuo os habitats? Vamos lá. Como? Como? Ora, construindo cidades, certo? Desmatando, queimando,
Certo ou não? Tá? Uma estrada, uma ferrovia, um porto, né? Um polo industrial, certo? Então, quando eu substituo o ambiente natural por uma outra ocupação, eu estou o quê? Destruindo hábitats. Essa é uma das maneiras da gente perder biodiversidade. É uma das maneiras principais. Tá? Guardem isso. Tudo bem? Ficou claro a ideia para todos? Muito importante. Nicho. Do mesmo modo, queridos, não é a primeira vez que vocês ouvem, eu tenho certeza. Do mesmo modo que habitat não é endereço, você não vai escrever na prova de jeito nenhum, por favor, que nicho é profissão. Tá? Nicho não é profissão. Então é assim, né? Eu, por exemplo, eu sou o que eu sou na vida, né? Eu, Ricardo, né? Poxa, eu sou pai, eu sou marido, eu sou professor, eu sou filho, eu sou amigo, né? Tenho alguns amigos, percebe? Então, o que acontece? O que é que me define? É ser professor? Não. Deu para entender? Então, como pai, eu tenho alguns comportamentos. Como marido, eu tenho outros. Como filho, eu tenho outros. Como professor, eu tenho outros. Deu para entender? Então, a mesma coisa em relação às espécies. Não escreva profissão jamais. Jamais. Tá claro? Não escreva profissão. Tá bom? Então, o que é nicho? Nicho é o papel que a espécie desempenha no ambiente. Envolve o quê? Todas as informações sobre alimentação. Vamos lá, alimentação. O que come, quando come, quanto come, como faz para obter o alimento, tá certo? Com que frequência come, né? E tem uma outra perguntinha que você poderia fazer. Onde obtém o alimento? Opa! Aí você acaba indo para o habitat. Deu para entender? Então, qual é? Isso já caiu demais, gente, demais. Qual é o conceito ecológico que define melhor a espécie? Habitat ou nicho? Isso foi questão de segunda fase. Qual é o conceito que melhor define uma espécie? Habitat ou nicho? Nicho, sem dúvida nenhuma. E por quê? Porque é um conceito muito mais abrangente e envolve o habitat. Certo? Então, o que é nicho? É o papel que a espécie desempenha no ambiente. Envolve as características de alimentação, envolve as características de reprodução, envolve toda e qualquer interação com outras espécies, envolve comportamento. Tá claro? Certo? A espécie é migratória. Pois é, faz parte do nicho. A espécie é predadora, faz parte do nicho. A espécie é colonial, ou ela vive sozinha, como uma onça. Você encontrou uma onça. Isso quer dizer o quê? Você encontrou uma onça. Não um grupo de onças. Elas não andam juntas. Entendeu a ideia? Agora, você encontrou um bugio, macaco. O que quer dizer isso? Meu, tem uma população ali. Tem um bando ali. Entende? Ficou claro isso, gente? Então, muito importante. Nicho é o modo de viver, certo? Envolve todas as características da espécie relativas à alimentação, reprodução, interação com outras espécies, comportamento. Tá claro? Quando você, né, coloca na TV aqueles programas Mundo Animal, tá certo? Planeta Terra, normalmente, o que acontece? Né? É uma filmagem sobre um organismo, certo? Um organismo. E tudo aquilo que você acaba vendo, né? Os hábitos todos envolvem o quê? O nicho da espécie. Se eu conheço o nicho da espécie, eu sou capaz de conservá-la, preservá-la. Tá claro a ideia?
certo? Conservá-la, preservá-la. Isso é importante, tá bom? Então, vamos lá. Vamos tirar algumas outras conclusões aqui. Então, tá aqui, ó. Olha lá, queridos. Nicho ecológico envolve o quê? Informações de todo tipo, né? Olha lá, sobre a sua população, sobre condições de reprodução, temperatura e umidade que a espécie, né, acaba o quê? Exigindo para viver bem. Tá certo ou não? Para viver bem. Então, se é uma outra temperatura e umidade, outros fatores climáticos, eu não vou encontrar a espécie naquele local. Ou ela não vai estar no seu ótimo. Entenderam a ideia? Não vai estar no seu ótimo. Tá bom? Então, predadores, parasitas, alimento e água, tudo, tudo, tudo. Tá? Ficou claro, queridos? Nicho é um dos conceitos mais importantes em ecologia. Cai todo ano. Tá? Então, vamos lá. Olha que interessante. Você tem aqui, ó, o que a gente chama de princípio de Gauss ou da mútua exclusão. Tá bom? Então, imagina, ó, antes da introdução de uma espécie, né? Vamos ver se eu consigo tirar isso aqui. Vocês estão vendo aqui? Conseguem ver aqui? Antes da introdução de uma espécie, depois da introdução de uma espécie, tá? Muito bem. Então, o que acontece? Antes da introdução de uma espécie, número de indivíduos em milhares, da espécie 1, 2, 3, 4 e 5. Está aqui. Depois da introdução de uma espécie, o que é uma espécie introduzida? Uma espécie introduzida é, por exemplo, uma espécie que vem com a colonização. Vem com a colonização. Então, por exemplo, pardal, pomba, né? Vieram com os portugueses. Desculpe, isso mesmo. Pardal e pomba, lembrei do tico-tico. O tico-tico, ele vivia aqui já. Pardal e pomba vieram com os portugueses. Então, vamos pensar nas espécies que existem aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, e as suas quantidades. Tudo bem? Depois da introdução, então, por exemplo, entrou a pomba, entrou, né, o pardal. O que acontece? Você percebe que, olha lá que interessante, a espécie 1 diminui, a espécie 4 diminui muito. Então, muito provavelmente, o que aconteceu com a espécie 4 e a espécie introduzida? Ela foi o quê, gente? Né? Houve aí, com certeza, uma competição. Espera aí, mas se a 4 diminuiu tanto e a 1 diminuiu menos, talvez a relação entre a 1 e a 4 fosse de predação. A 1 comesse a 4. Deu para entender? Certo? Por outro lado, olha que interessante, a 2 aumentou. Por que será que a 2 aumentou? Talvez porque ela o quê, queridos? Vamos lá. Competisse com quem? Com a 4. Se a 4 diminuiu, a 2 explodiu. Entendeu a ideia? Ficou claro? Agora, dá uma olhada aqui, ó, na 5. A 5 diminuiu, né? Espera aí, se a 2 aumentou e a 5 diminuiu, talvez a 2 comesse o quê? A 5. Entenderam a ideia? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que por conta do nicho, o que é que acontece? Espécies com modos de viver semelhantes, ou seja, com nichos semelhantes, com certeza sofrerão o quê? Competição. Então, eu posso tirar uma conclusão muito importante daí. Se na Mata Atlântica eu tenho uma biodiversidade enorme, o que isso me mostra? Que na Mata Atlântica eu tenho, vamos lá, com certeza, sobreposição de nichos? Não. Nichos o quê? Distintos, diferentes, capazes de coexistirem. Deu para entender? Não. Então, quanto maior o número de espécies numa região, maior o quê? A quantidade de nichos diferentes. Toda espécie tem um nicho. Se elas estão existindo juntas, coexistindo, não existe o quê? Uma competição tão intensa a ponto de fazer o quê? Desaparecerem ou diminuírem muito, como aconteceu aqui com o 4. Entenderam a ideia, não?
Ficou claro isso? Bastante importante, viu, gente? Isso vai cair. Às vezes, a competição é tão grande, tão grande, tão grande, que as duas espécies desaparecem, certo? Quando a competição inicia, o que acontece? Vamos lá, uma abaixa e a outra aumenta, certo? Isso chama princípio de Gauss, ou da mútua exclusão. Agora, vamos pensar o seguinte, tá? Existem espécies, por exemplo, né, que ao serem introduzidas num determinado local, elas não foram acompanhadas pelos seus parasitas e predadores. Deu para entender a ideia? Então, quando vem pomba para o Brasil, por exemplo, os predadores da pomba vieram junto? Não. Tá? Isso quer dizer o quê? Que quando a pomba, né, compete, ela de cara leva vantagem. Por que leva vantagem, queridos? Porque as espécies locais estão o quê? Com as suas interações. Quem são as suas interações? Os seus predadores, as suas presas, os seus competidores. Quando uma espécie introduzida chega num ambiente exótico, novo, ela traz todos esses organismos? Não. O que isso quer dizer? Que ela leva vantagem. Ficou claro? Ela leva vantagem na competição. A sua população cresce muito e a população da espécie local diminui. Ficou claro? Qual é o conceito básico associado aí? Qual é o conceito? Nicho. Tá certo? O conceito, então, é nicho. Espécies que apresentam nichos semelhantes, tá certo? Nichos semelhantes vão competir. Quanto maior a semelhança, maior a competição. Tudo bem, queridos? Ficou claro para todos? Olha aqui que interessante. Ó, os dois slides, o slide anterior foi questão de vestibular e esse também foi questão de vestibular, tá? Então, no gráfico A, o que você percebe? Duas espécies de paramécios, Paramécio caudatum e Paramécio barsaria, tá? Muito bem. Aí, o que acontece? Essas espécies estão vivendo juntas. E o que você observa? Um crescimento e uma, o quê? Olha lá, manutenção, né, ao redor do número de indivíduos, né? Então, cresce e estabiliza. Aqui, cresce e estabiliza. E elas vivendo juntas, certo? Então, isso acontece. Você tem muitos exemplos, né? A biodiversidade é enorme, 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 diversos locais, né? Isso ocorre, então você percebe o quê? Que espécies apresentam nichos semelhantes, mas não há sobreposição, né? Então a competição é menor, tá? Agora, olha o que aconteceu aqui no gráfico B. Paramécio caudatum e aurélia. O que você observa? Paramécio caudatum começa a subir, a aurélia também começa a subir. De repente, o que acontece com a curva de crescimento do aurélia? Cai, ó, vai a zero praticamente. Então, isso significa o quê? Você vai falar, este comeu este. Não, porque sempre que você tem predação, um aumenta, o outro diminui, depois o que diminuiu vai fazer com que o outro, o quê, gente? Diminua também. No que o predador diminuiu, a presa começa a aumentar, então você vai ter o quê? Uma oscilação, certo? Aqui não. O que aconteceu? A questão de vestibular não mostrou isso, mostrou que esse cara cresceu e este diminuiu. Qual é a consequência? Houve o quê? Né? Uma competição. Desculpe, qual é a causa? Houve uma competição e a consequência é o desaparecimento do paramécio aurélia. Ficou claro a ideia? Então, existem espécies que vivem juntas, conseguem viver juntas, e existem espécies que não conseguem. E por que não conseguem? Por conta, né, do nicho semelhante. Então, muito importante. Aqui, então, vamos lá. Nicho ecológico da espécie 1, nicho ecológico da espécie 2. A área de sobreposição representa o quê? Competição. Competição em relação a quê? Aos recursos do meio. Tudo bem? Aos recursos do meio. Então, espaço, alimento, refúgio, tá?
Muito bem. Agora, olha essa questão. Isso foi questão aqui, queridos. Duas espécies, né? Espécies de cracas, são crustáceos. Muito bem. Você percebe aqui a azulzinha, que é a Balanus, tudo bem? Certo? E aqui nós temos, olha que interessante, né? O nicho fundamental da Balanus, né? O que é o nicho fundamental? Aquela reunião de condições que permite com que ela cresça bem. Tá claro ou não? As suas exigências, né? Então, ela cresce bem aqui, sem problema. E aqui você tem quitálamos. Olha lá que interessante. Agora, olha que interessante. O nicho da quitálamos vai muito além, aqui no costão rochoso, do que esta região aqui só. Então, a Balanus, ela vai desde a parte mais baixa do costão até uma parte mais alta. E a quitálamos, da parte mais alta até a parte mais submersa. Só que no final das contas, o que acontece, queridos? Vamos lá. As larvas chegam aqui, elas se fixam. No que as larvas se fixam, você vai ter o quê? Competição pelo espaço. Na prática, o que aconteceu? Vamos lá. O nicho da Balanus se efetivou. Olha lá. Ela está crescendo nas condições ideais para ela. Agora, dá uma olhada aqui, ó, na quitálamos. Poxa vida, a quitálamos, ela poderia se distribuir daqui até lá embaixo. Onde, efetivamente, ela está? Só aqui. Então, isto aqui, queridos, é o nicho fundamental. O que ela efetivou é o nicho realizado. O nicho efetuado ou realizado é produto do quê, queridos? Vamos lá. Competição. Entenderam a ideia? Então, vamos lá. Uma espécie tem essa condição, a outra tem essa condição. Coloca as duas juntas, o que vai acontecer? De repente, a que tinha uma distribuição potencial maior, reduz por conta do potencial adaptativo de competir que a outra espécie tem. Ficou claro para todos? Tudo bem, gente? Tá? Isso aqui cai muito, muito, tá? Muito bem. Outro ponto importante, queridos, é isto aqui, ó. Vamos lá, isto aqui. Então, você imagina aqui uma árvore que representaria o quê para a espécie? Habitat dela. Tá claro? E olha que interessante aqui. Nós temos 1, 2 e 3 espécies que exploram a árvore de modo diferente. Ó, esta espécie é a região superior da árvore, esta a região mediana da árvore, né? E esta a região inferior da árvore. Então, por que essas 3 espécies podem viver juntas? Fala para mim. Por quê? Por que elas podem viver juntas? Elas podem viver juntas no mesmo habitat porque elas estão o quê, queridos? Desempenhando nichos diferentes. Deu para entender a ideia? Ficou claro para todos? Desempenhando nichos diferentes. Tá bom? Certo? Então, em que condição espécies diferentes podem compartilhar o mesmo habitat? Tá? Em que condição? Se elas têm nichos diferentes. Tá bom? Ficou claro para todos isso? Né? Muito importante, muito, viu? Aqui, ó, uma situação bem legal. Vamos imaginar um manguezal, você tem aqui o guaxinim no manguezal, você tem aqui o camarão no manguezal, você tem aqui o caranguejo, você tem aqui o colhereiro, certo? Você tem aqui o robalo, tá certo? E a grande questão é, por que eu tenho tantas espécies vivendo no mesmo habitat, compartilhando o mesmo habitat, compartilhando recursos no mesmo habitat? Olha, maneiras diferentes de falar. Espécies diferentes compartilhando os mesmos recursos no mesmo habitat. Como é que consigo isso? Porque elas fazem isso de modo diferente. Bebem água ao mesmo tempo? Não, por exemplo. Entendeu? Certo? Então, quer dizer, nichos diferentes, modo
né, de explorar o ambiente diferente, desempenham nichos diferentes, compartilham de modo diferente o mesmo habitat, os mesmos recursos. Ficou claro isso para todos? Certo? Ficou? Isso é extremamente importante, queridos. Isso cai demais, demais, demais. Tá? Muito bem. Um outro conceito super importante é você entender que o nicho e o habitat são conceitos, né? São conceitos, são as ideias associadas a espécies, né? Mas aonde? Aonde? No ecossistema. Então, o que é o ecossistema? É o principal conceito em ecologia. Então, você vai pensar que ecossistema é um conjunto. Conjunto do quê? Vai lá, queridos. Conjunto do quê? De um componente biológico, biótico, chamado de comunidade, e de um componente físico, chamado abiótico. Quem é o componente físico? É a água, é o rio, é o solo, certo? A água do rio, desculpe, é o solo, são os fatores climáticos, tá claro? E aí, nós temos alguns pontos bastante importantes. Por exemplo, costão rochoso, ecossistema natural, tudo bem? Você tem aqui uma floresta, ecossistema natural, certo? Você tem aqui um pântano, um alagado, ecossistema natural. Você tem aqui uma plantação, uma cidade, ecossistema artificial. Tá? Então, alguns ecossistemas podem ser considerados naturais, outros artificiais. A relação envolve o quê? O homem, tá bom? Outro ponto, existem ecossistemas aquáticos, terrestres, tá certo? E existem aqueles que sofrem influência dos dois ambientes, tá certo? Como é o caso do costão rochoso, que ora ele está coberto pela maré, ora ele não está coberto pela maré. Tá bom? Tudo bem? É o conceito mais importante. Então, ecossistema, componente biológico mais componente físico-químico. É esse conjunto, tá certo? E todas as relações existentes ali, tá bom? Certo, queridos? Muito bem. Bastante importante. Olha aí, tenho um ecossistema aqui? Tenho. E tem um aspecto importante aqui, né? Que você percebe. Apesar de ser um terráriozinho de vidro, ele recebe o quê? Vamos lá. Luz de fora, certo? Tudo bem? Né? E ele tem o quê, queridos? Olha lá, limite. Todo ecossistema tem limite. Ele não vai ter um tamanho mínimo, um tamanho, né? Um tamanho que seja limitado, entendeu? Mas ele vai com certeza ter o quê? Uma relação com o ambiente diferente, tá? Então, o que que acontece? Você vai ter a entrada de luz, saída de calor, organismos podem sair, tá certo? Organismos podem chegar, né? Tá certo? Isso é extremamente fundamental e você tem sempre um tamanho, né? Um tamanho. Então, o que que acontece? O ecossistema pode ser grande, pode ser pequeno, tá certo? Isso independe, tá certo? Mas você vai ter o quê? Um limite para ele sempre. E por conta desse limite, o que que acontece? Vamos lá, né? Aqui fica claro, por exemplo, que pode sair calor, né? Pode chegar luz, podem sair organismos, podem chegar organismos, né? Então, quer dizer que o ecossistema é sempre um sistema aberto. E daí você traz essa ideia da física. Você já viu isso em física, com certeza, né? O sistema aberto é aquele que troca o quê? Matéria, energia, com o seu entorno. Entendeu? Com o seu entorno. Então, um ecossistema vai receber matéria de outro ecossistema, pode receber organismos de um outro ecossistema, ele pode o quê? Exportar matéria para um outro ecossistema, organismos podem sair dele e ir para um outro ecossistema. Entenderam a ideia? Isso quer dizer o quê? Que, a rigor, você vai ter vários ecossistemas ligadinhos um no outro.
ligadinhos um no outro. Então, de repente, você tem aqui uma formação mista, olha lá que legal, né? Com plantas de pequeno porte, herbáceas, arbustos e arvoretas. Aqui você tem uma formação aberta, só com herbáceas, e aqui você tem o quê? Uma formação fechada, só com árvores, por exemplo. Entendeu a ideia? Então, o que que acontece, queridos? O que que acontece? Em A, nós teríamos o quê? Um campo. Em B, nós teríamos o quê? Um cerrado. Em C, nós teríamos o quê? Uma floresta. Todos esses ecossistemas podem ser estudados o quê? Juntos. Entendeu? E cada um deles pode ser estudado de modo separado, numa boa, sem problema nenhum. Agora, com certeza, espécies de A podem ser encontradas em B e em C, e de C em B e em A, tá certo? E nutrientes podem vir de C para B, de B para A. O que quer dizer nutrientes? Imagina folhas, frutos, tá claro? Esse material sendo decomposto em B e em A, por exemplo. Entendeu? Agora, um ponto importante nessa história toda é que você pode considerar B como um ecossistema, ou como uma zona, olha lá, queridos, uma zona de transição entre A e C. Deu para entender a ideia? Deu para entender? Então, quer dizer, B pode ser considerado um ecossistema que interage com A e com C, mas, ao mesmo tempo, B pode ser considerado o quê? Um ecótono, ou seja, uma zona de transição entre A e C. Ficou claro a ideia? Vamos ver na prática como é que isso pode ser estudado e cai na prova. Vamos lá. O cerrado, queridos, tá? O cerrado. O cerrado é um bioma. E por que que o cerrado é um bioma? Né? Por quê? Ele é um bioma porque ele é formado por vários ecossistemas. Então, um ecossistema, por exemplo, do cerrado, é um campo, que a gente vai chamar de limpo, só gramíneas. Tá? Mas eu posso ter o quê? O campo sujo. O que que seria o campo sujo? Gramíneas e alguns arbustos. O que que seria o campo cerrado? Gramíneas, arbustos e pequenas árvores. O que que seria o cerrado sensu stricto? Né? Ele é mais fechado. Então, eu vou ter pequenas árvores em grande número, arbustos, e vou ter também as herbáceas. Tá claro? Muito bem. O cerradão, mais fechado. Certo? Então, quer dizer, o que que acontece aqui? Eu tenho várias formas se sucedendo. Tá claro? Várias formas se sucedendo. Né? Essas várias formas se sucedendo, né? Elas formam um bioma, ou seja, vários ecossistemas interligados. Entenderam a ideia? Então, o bioma é formado por vários ecossistemas interligados, certo? E aí eu posso considerar o quê? O cerrado como um ecossistema? Não, cuidado. Isso pode aparecer na prova e você tem que identificar que está errado. Então, quando a gente fala de biomas, né, biomas brasileiros, por exemplo, né, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal, tudo isso é o quê? Bioma e não ecossistema. Muito cuidado, por favor, entendeu? Biomas e não ecossistemas. E por que que são biomas? Porque cada um dessas formações são formadas por vários ecossistemas. Entendeu a ideia? Vários ecossistemas. Então, o cerrado, por exemplo, ele vai ter uma parte mais fechada, uma parte menos fechada, uma parte aberta. Então, você vai poder chamar de cerradão, cerrado e campo sujo ou campo limpo. Tudo bem a ideia? Então, muito cuidado com isso. Um ecótono seria o quê? Uma zona de transição entre dois ecossistemas. Isso quer dizer que você pode chamar o cerradão de ecossistema,
o campo sujo do ecossistema, né? E o cerrado de ecótono. Olha que interessante. Então, são questões conceituais. Na prova vai aparecer? Vai aparecer, tá? Então, do mesmo jeito, atenção agora, eu posso chamar o cerrado de bioma, por quê? Porque ele é formado por vários ecossistemas. Por outro lado, eu posso chamar um dos ecossistemas do cerrado de ecótono, por quê? Porque ele é uma transição entre um ecossistema e outro ecossistema. Ficou claro a ideia, queridos? Deu para visualizar bem essa organização aí dos ambientes? Ficou entendido? Tudo bem? Então, tudo vai depender da situação que a questão te mostra, né? Agora, vamos lá. Primeiro ponto, falou em cerrado. É um ecossistema? Não, é um bioma, é um conjunto de ecossistemas, tá bom? Mostrou o cerrado. Eu vou considerar cada um desses como ecossistema? Perfeito, é a melhor visão. Mas eu posso chamar cada uma dessas, por exemplo, formações de ecótono? Posso, se eu fizer o seguinte, olha lá, o campo cerrado é um ecótono em relação ao campo sujo e o cerrado senso estricto. Entendeu a ideia? Então, quando é um ecótono? Quando é uma transição. Beleza? Ficou claro, queridos? E no ecótono, o que eu encontro? Vamos lá. Eu vou encontrar espécies dos dois ecossistemas. Então, por exemplo, aqui, no campo cerrado, eu vou encontrar espécies do campo sujo e do cerrado senso estricto. No senso estricto, vou encontrar espécies do campo cerrado e do cerradão. Entendeu a ideia? Fala, David, pode falar. Professor, o campo limpo, então, não poderia ser considerado ecótono, porque não é uma transição. Nesse caso, não. A não ser que você colocasse outro ecossistema para cá. Entendeu? Na figura. Na aplicação conceitual, não. Entendeu? Então, por exemplo, o cerrado, ele tem uma formação super aberta, chamada campo limpo, e uma formação super fechada, chamada o quê? Cerradão, floresta tropical estacional. Entendeu ou não? Certo? Então, quer dizer, você vai falar, ó, aqui e aqui são os extremos do cerrado. Tá claro? Agora, aqui para dentro, eu posso considerar vários ecossistemas ou ecótonos. Tudo bem. Entendeu ou não? Agora, se eu saio do cerrado, vamos lá, querido. Se eu saio do cerrado, eu entro aonde, por exemplo? Vamos lá. Então, eu saio do cerrado, eu entro no Pantanal, por exemplo. Eu saio do cerrado, eu entro na Amazônia, por exemplo. Eu saio do cerrado, eu entro na Caatinga. Deu para entender a ideia? E em cada um desses vai acontecer a mesma coisa, certo? A Amazônia tem mais de uma formação, a Caatinga tem mais uma formação, o Pantanal tem mais de uma formação. Então, são o quê? Biomas com vários ecossistemas, e se eu pegar, né, 3 ecossistemas, por exemplo, eu posso considerar o do meio como se fosse um ecótono, porque ele seria uma transição. Tá claro? E o ecótono teria o quê? Uma biodiversidade maior do que o ecossistema da direita e o da esquerda, certo? Então, o cerradão teria uma biodiversidade maior do que a floresta tropical estacional e o cerrado senso estricto. Por quê? Porque espécies daqui vêm para cá e espécies daqui vêm para cá. Tá claro a ideia? Tudo bem ou não? Fala, David, pode falar. Professor, então posso considerar que regiões mais centrais dentro de um bioma é mais biodiverso através disso? Perfeito, perfeito. Aliás, isso foi questão de prova, né? Então, vamos lá. Quando você tem uma região, você tem uma região qualquer, então vamos imaginar que daqui para cá eu tenho cidade, beleza? Daqui para lá, cidade. Daqui para lá, cidade. Onde eu vou encontrar as espécies, certo? Protegidas nessa unidade de conservação, no meio. Tá certo? Por quê? Porque vai reunir, com certeza, as melhores condições de vida. Deu para entender a ideia? Ficou claro?
Tudo bem, queridos? É isso, tá? Então, hoje a gente para por aqui. Só mais um... Pode falar, Caiane, pode falar, querida. Professor, as restingas são ecótonos ou são biomas? Eu não entendi, desculpe. As restingas, são ecótonos ou biomas? As restingas, elas podem ser consideradas ecótonos, beleza? Então, elas vão, na restinga, muitas vezes você encontra caranguejos, você encontra espécies de praia e de duna, tá certo? Pode encontrar lagartinhos e você também acaba encontrando espécies da restinga arbórea, ou seja, da floresta que fica sobre areia. Então, ela pode ser considerada um ecossistema, beleza? Ou um ecótono, tá? Agora, ela é um ecossistema de qual bioma, querida? Mata Atlântica. Tá bom? Ficou claro? Certo? Ficou. Obrigada. Nada. E o termo bioma significa o quê? Conjunto de ecossistemas. Esse conceito a gente pode usar regionalmente no Brasil, biomas do Brasil, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Campos Sulinos. Beleza? Tá certo? E posso falar também em biomas o quê? Mundiais. Certo? Tundra. Vou encontrar onde a tundra? Latitudes máximas. Taiga, latitudes máximas ao redor do quê? Círculo polar ártico. Para baixo, ou seja, com latitudes menores, taiga. Tá claro? Certo? Depois, na região temperada do planeta, o que eu posso encontrar? Desertos, campos, florestas, tudo bem? E depois, numa latitude menor, uma zona tropical ou equatorial, o que nós podemos encontrar? Desertos, florestas tropicais, cerrados, tá certo? Savanas, tudo bem? Então, e aí qual é o ponto principal? Temperatura e chuvas, tá claro? Então, quanto mais frio e menos chuva, tundra. Quanto mais quente e mais chuva, floresta tropical. Daí vem uma questão que caiu na primeira fase de FUVEST, na prova de geografia. A pergunta é: tem floresta porque chove ou chove porque tem floresta? Vamos lá. Tem floresta porque chove ou chove porque tem floresta? Então, você vai olhar aqui no gráfico e vai ver o quê? Que a temperatura aumenta para baixo e que a pluviosidade aumenta para a direita. Então, quer dizer, quanto mais quente, mais chuva. Aqui, ó, o que eu tenho aí? Floresta. Então, tenho floresta porque chove, certo? E porque tem floresta, vai chover mais. Entenderam a ideia? Ficou claro? Certo? Tudo bem? Então é isso, querido. Vou parar por aqui. Não se preocupem, ecologia tem muitos conceitos, muitas questões para discutir. Vocês realmente precisam ter um pouquinho de paciência. A gente fala muito, às vezes, para entender uma ideia. Então, comecem a fazer as questões, os exercícios da primeira aula, tá certo? Exercícios de cadeias alimentares não façam ainda, tá? Se quiserem tentar fazer, tudo bem, mas a ideia inicial é não fazer. Trabalhem esses conceitos que nós falamos para vocês, principalmente na forma aí de resumos. E se tiverem qualquer dúvida, por favor, entrem em contato, tá bom? Mandem a questão, mandem o resuminho, que eu dou retorno para vocês. Tá bom, queridos? Certo? Foi um prazer muito grande. Bom fim de semana para vocês. E desculpem os problemas que nós tivemos hoje na aula aí, tá bom? Tá bom? Obrigado, queridos. Obrigada, tchau, professor. Rosa. Muito Tchau, obrigado. tchau, professor. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigado. Eu também, queridão. E nada de beber, encher a cara, hein? Só com água, tá bom? Tá? Valeu. Não garanto nada não, professor. Tá bom.
Valeu. Tchau, tchau, gente.